Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula no canal Matemática Fundamental com o professor Alan Novaes. Neste vídeo nós vamos ver um exemplo de como usar a razão de ouro para determinar o tamanho de um retângulo, para que ele fique com as proporções de ouro, que fique mais agradável aos olhos do tamanho dele, do seu formato. Imagine que você quer construir, por exemplo, um cartaz no formato de um retângulo. Esse cartaz vai ser fixado num local que tem bastante espaço para você colocar o comprimento. Você já tem um comprimento lá definido. Você pode usar, por exemplo, o comprimento de no máximo 1 metro. Então vou chamar esse comprimento aqui de x igual a 1 metro. Aí você vai determinar qual deve ser a altura desse cartaz, para que quando você construir ele fique no formato de um retângulo dourado, que ele seja um retângulo de ouro, ou seja, que tenha as proporções de ouro. A gente viu na outra videoaula que para que um retângulo seja um retângulo áureo, seja um retângulo de ouro, seu comprimento dividido pela largura, ou pela altura aqui no caso, a disposição que está o retângulo, seja igual ao número de ouro. O número de ouro a gente viu que é representado pela letra grega φ, que é igual a aproximadamente 1,618. Ou seja, a razão entre o comprimento do retângulo e a sua largura deve ser igual ao número de ouro. Ou seja, o comprimento é x dividido por y. A razão entre o comprimento e a largura tem que ser igual ao número de ouro, 1,618. Porém, isso implica que, como x é igual a 1, vou trocar aqui o x por 1, vai ficar 1 sobre y é igual a 1,618. Como y é um comprimento, a medida é positiva, diferente de zero, eu posso multiplicar os dois lados da equação por y, para cancelar esse y aqui no denominador. Então vai ficar assim. Vai ficar 1 sobre y vezes y é igual a 1,618 também vezes y. A gente multiplicou os dois membros da equação por y, é um número diferente de zero. Então continua a equivalência aqui da igualdade. Então vou cancelar esse y pelo y que está dividindo. Eu multiplico e divido por y, eu não faço nada, é como se estivesse multiplicando por 1. Então no primeiro membro ficou só 1. Isso aqui implica que 1 é igual a 1,618y. Para facilitar, como 1 é igual a 1,618y, eu posso inverter. 1,618y é igual a 1. Posso trocar o primeiro e o segundo membro de lugares sem precisar alterar nenhum sinal. 1,618y é igual a 1. Só fiz isso para a incógnita ficar no primeiro membro da equação, como a gente usa mais comumente. Então vou dividir os dois lados por 1,618, vai ficar assim. y é igual a 1 sobre 1,618. É como se eu tivesse passado 1,618, está multiplicando y no primeiro membro para o segundo membro, para dividir quem está lá no segundo membro. Na prática funciona assim. Na teoria a gente deve dividir os dois membros por 1,618. E fica esse resultado final aqui. Então na calculadora, fazendo as contas aqui, o valor aproximado de y, que dá um número com infinitas casas decimais, dá aproximado, sinalzinho de aproximado, 0,62 metros. Então esse deve ser o tamanho da altura do cartaz. Para a gente ter uma noção melhor do tamanho, vou escrever em centímetro. Y é igual a 62 centímetros. Assim, o cartaz vai ter 1 metro de comprimento por 62 centímetros de altura. O formato desse cartaz vai ficar mais agradável aos olhos, vai seguir a proporção áurea. Vai ser um retângulo áureo. Para quem usa essa técnica, imagine que você fosse construir um cartaz e ele ficasse um pouco comprido demais, muito mais comprido do que largo. Então não ficaria tão agradável aos olhos, porque ele ficasse assim mais com formato quadrado. Acredita-se que o formato de um retângulo áureo é mais harmonioso, é mais agradável aos olhos do que um retângulo que não tem essas mesmas proporções, certo? Então se você gostou dessa aula,
Deixe seu like e se inscreva no canal para receber mais vídeos.